Pare por um momento. Respire fundo. Esqueça tudo ao seu redor e foque aqui. Tenho uma pergunta aqui. Se você se permitir pensar a fundo, pode mudar completamente a forma como você vê o mundo. Uma pergunta tão antiga, tão misteriosa, que há séculos ecoa na mente da humanidade. Se Deus criou a gente, quem criou Deus? Talvez você nunca tenha se questionado sobre isso, ou talvez essa pergunta já tenha te assombrado mais vezes do que você gostaria de admitir. Mas hoje vamos explorar essa questão de maneira que você nunca imaginou. Se pararmos para pensar na lógica que usamos para entender o universo, tudo o que existe tem uma causa. Cada efeito tem um começo. Então, se acreditamos que fomos criados, faz sentido perguntar: o que ou quem criou aquele que chamamos de Criador? Parece simples, mas quanto mais você reflete, mais complexo isso se torna. É como tentar desvendar um quebra-cabeça que se expande a cada peça que você encaixa. Vamos seguir juntos nessa jornada de descobrimento. Muitos acreditam que a ciência pode nos dar respostas para tudo. Algumas teorias sugerem que o universo sempre existiu, que matéria, energia, espaço e tempo são eternos. Mas será que essa ideia realmente responde à pergunta ou apenas evita encarar o mistério? Se o universo não teve um criador, mas sempre esteve lá, onde isso nos deixa? E mais importante, isso resolve a questão ou apenas nos faz ignorar o real enigma? Outros preferem buscar respostas, nas Escrituras, em algo além da nossa compreensão física. Agora vamos olhar para a perspectiva bíblica. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, encontramos uma descrição de Deus que é ao mesmo tempo poderosa e misteriosa. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele sempre foi, é e sempre será. Isso significa que Deus não foi criado. Ele é a fonte de tudo, não tem início nem fim. Essa ideia desafia completamente a nossa lógica humana. Se ele está fora das leis da natureza, como o tempo e o espaço, será que podemos realmente compreender sua existência com nossa mente limitada? Será que a própria noção de começo e fim faz sentido apenas dentro do nosso universo, mas não se aplica a ele? Imagine isso. Estamos diante de uma imensa montanha. De onde estamos, só conseguimos ver a base, a parte que está ao alcance dos nossos olhos. Mas o pico, esse está escondido nas nuvens, inalcançável para nós. Deus seria esse pico invisível. Por mais que tentemos entender, ver, tocar, ele está além. Talvez essa seja a resposta. Talvez a pergunta, quem criou Deus, não tenha uma resposta porque estamos fazendo a pergunta errada. Ou talvez a resposta esteja fora do nosso alcance, pelo menos por enquanto. Agora pense nisso por um momento. Se um ser superior fosse criado, ele ainda seria todo-poderoso? Se Deus foi criado por algo ou alguém, então ele deixaria de ser Deus, não é mesmo? Isso nos faz questionar. E se o conceito de um Criador eterno é algo que desafia a nossa lógica justamente porque a nossa lógica é limitada? E se o verdadeiro Criador estiver além de qualquer conceito que possamos imaginar ou compreender? Essas são questões profundas que desafiam nossa maneira de ver o mundo e o universo. E agora, uma pergunta que pode te fazer refletir ainda mais. Se Deus está além do tempo, será que Ele já sabe de tudo? Será que Ele está nos observando agora, sabendo tudo o que já aconteceu e tudo o que ainda vai acontecer? Isso nos leva a outra reflexão profunda. Se Deus é eterno e está além do nosso entendimento, o que isso diz sobre o nosso papel no universo? Será que somos parte de algo infinitamente maior do que conseguimos imaginar? Pensar sobre isso é fascinante e, ao mesmo tempo, assustador. Porque se Ele está tão além da nossa compreensão, o que mais pode existir fora do nosso campo de visão? O que mais estamos deixando de ver ou entender sobre a realidade à nossa volta? Mas antes de tirarmos conclusões precipitadas, é importante analisar outras perspectivas. Em algumas religiões, como o panteísmo, Deus é visto como parte da própria natureza e não como uma entidade separada. Isso significa que, nesse ponto de vista,
Deus e o universo seriam um só. Perguntar quem criou Deus seria o mesmo que perguntar quem criou o universo. Nessa visão, Deus sempre existiu, assim como o universo, e um não pode ser separado do outro. E aqui está a reviravolta. Para muitos panteístas, o universo é eterno. Deus e o universo são a mesma coisa, sempre presentes. Isso nos traz de volta ao ponto inicial, mas de uma forma diferente. E aí, você acha que Deus é uma criação da nossa mente, ou ele sempre esteve aí, invisível, mas presente em cada detalhe ao nosso redor? Mistérios como esse são o que tornam a busca pela compreensão do Criador tão fascinante. E é por isso que, ao longo dos séculos, tentamos responder perguntas que, muitas vezes, podem estar além do nosso entendimento. Agora, olhemos para outra tradição religiosa, as religiões afro-brasileiras, como a Umbanda. Nessa visão, existe um Deus supremo, mas ele não age sozinho. Ele governa através de forças intermediárias, os orixás, que representam elementos da natureza. Aqui, a pergunta muda. Não é mais quem criou Deus, mas sim qual é o verdadeiro papel de Deus nessa complexa rede de forças e energias que moldam o universo. Isso nos faz refletir sobre a relação entre o Criador e suas criações de uma maneira diferente. Voltando à Bíblia, no livro de Gênesis, vemos Deus criando o céu, a terra, o tempo, o espaço e a matéria. Sem essas coisas, a realidade como conhecemos não existiria. Mas isso significa que Deus está limitado por essas criações. Ou ele permanece acima e além delas, como um arquiteto que observa sua obra de fora, sem ser afetado por ela. Se refletirmos profundamente, a pergunta "quem criou Deus?" pode ser desnecessária. Por definição, Deus é eterno. Ele sempre existiu. Mas então, se ele sempre esteve presente e nós estamos apenas agora tentando entendê-lo, o que mais está além do nosso alcance? O que mais existe nesse universo que ainda não conseguimos ver ou compreender? Se você achou essa questão desafiadora, espere até o próximo vídeo, porque vamos explorar um dos maiores segredos que a humanidade já tentou esconder. Um segredo que a própria Igreja tentou apagar da história. Prepare-se para descobrir um livro banido, um texto que foi proibido, escondido e quase destruído pela própria religião. Um livro que pode mudar tudo o que você sabe sobre Deus e sobre o universo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque o que vem a seguir é revelador e pode desafiar tudo o que você acredita. Nos vemos no próximo vídeo.